Estamos de volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, agora vamos de informação também, tá? Só que agora é mais sério. Cerca de 80% da população tem herpes simples, mas uma parcela pequena desenvolve a doença e outra menor ainda, gente, tem a chance de recorrência. 2 milhões de casos são diagnosticados no Brasil anualmente e o vírus ele é altamente prevalente no mundo inteiro. E sobre esse assunto eu vou conversar agora aqui com a infectologista Vânia Pires. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, muito obrigada. Obrigada a você pela disponibilidade. Vânia, vamos começar explicando o que é o herpes. Tem vários tipos aí, né? A gente estava conversando aqui, conversando nos bastidores. Vamos falar para o pessoal de casa também. Pois é, a grande família dos herpes, a família Herpesviridae, ela é composta de 130 tipos de herpes, onde 8 atingem o homem e os outros restantes, os animais. Desses 8 vírus, nós temos os mais frequentes, que é o herpes tipo 1 e 2, que é o herpes labial e o genital, né? A gente vai falar mais a miúde, né, sobre cada um deles. Existe o herpes 3, que é o vírus da catapora, que é um herpes vírus também. Que nem todo mundo sabe disso, né? Eu não sabia. Tem o 4, que dá a doença chamada mononucleose, a doença do beijo. Sim. É muito frequente no carnaval. Ó, galera, tá chegando inclusive o carnaval, sempre, né? Depois do carnaval a gente se depara com os vários casos de mononucleose, né? Isso. Tem o 5, que é o citomegalovírus, um vírus ainda um pouco desconhecido da maioria das pessoas, mas também muito frequente na população. O 6 e o 7, que dá a roséola na criança, né, nos lactentes. E o vírus herpes 8, que é o último, que é um vírus que dá, que é comum e é a causa do sarcoma de Kaposi, um tumor que acomete pessoas imunossuprimidas, transplantados e o paciente HIV positivo. Certo. Os mais comuns é o tipo 1 e o tipo 2, né? Os mais prevalentes na população. Prevalentes. Vamos falar sobre eles? Vamos, sim. Cada um deles. Herpes labial e o herpes genital, né? Vamos falar sobre cada um deles. Bom, o herpes tipo 1, que é o labial, é assim, existe um tropismo, ou seja, uma preferência desse vírus a atingir os indivíduos da cintura para cima, principalmente na região de boca, uma transmissão muito fácil. A criança, desde que nasce, ela já se expõe a esse vírus, então é muito importante que as pessoas, ao frequentar as maternidades, observe se não estão com lesões, né? Não beijar os lactentes, porque essa é a forma de transmissão, essa proximidade. E existe o vírus herpes 2, que geralmente atinge da cintura para baixo, que é o chamado herpes genital. Vamos dizer assim, considerado hoje o herpes 2 uma doença sexualmente transmissível, porque é através do contato sexual que a maioria das coisas acontece. É importante saber que o herpes 2 não está impedido de provocar lesões no orofaringe, na boca, por exemplo, sim, e vice-versa, né? No entanto, apenas 10% dos casos de herpes 2 atinge a boca. A maioria está relacionada à região genital. Tá. No caso do herpes 2, já é considerada uma doença sexualmente transmissível. Tem a possibilidade de, caso não tratado, ele evoluir e virar um câncer? Existe uma relação muito próxima entre a doença, a infecção pelo herpes genital, sim, e o aparecimento de doença neoplásica, né, de câncer genital. Da mesma forma que o HPV também, né? Isso. Tem uma relação muito próxima. É importante a gente entender que o fato de ter herpes genital necessariamente não tem que ter câncer genital. Não é esse o caso. Como, por exemplo, quem fuma não é obrigado a ter câncer de pulmão. Mas existe uma relação próxima, ou seja, é importante evitar, se não, pela uma grande facilidade de contaminação, né? E a prevalência muito alta na população, como você bem falou, 80% ou mais da população hoje é infectada, né, pelo vírus do herpes, mas pelo menos que a gente trate, né? E evite a contaminação de outras pessoas.
Vale salientar que após uma lesão herpética, aquele ferimento que ela provoca, a pessoa ainda pode transmitir durante uma semana, mesmo com a lesão sarada já. Tá. Então, assim, é importante ter esses cuidados. Gente, mesmo que a ferida ela já esteja sarada, a doutora Vânia acabou de alertar aqui a gente. Até uma semana depois você ainda pode estar transmitindo, então tenha bastante cuidado. Vamos falar sobre as causas e os fatores de risco. Apesar da gente já saber, né, que uma alta porcentagem da população tem esse vírus, mas para o que faz ele eclodir, vamos falar assim? Os vírus herpes, ele é uma palavra grega que significa essa latência, né? Essa demora de aparecimento. Então, uma vez que você se contamina com esse vírus, você não se livra mais dele. Você tem ele latente, infectando os nervos periféricos daquela região. Sim. Então, eles ficam ali latentes, que a gente chama adormecidos, né? Mais vivos, e existem fatores que fazem ele recrudescer, aparecer novas lesões, Sim. que é aí onde você transmite durante a lesão e alguns dias depois, vamos dizer assim. Os fatores que provocam esse aparecimento, essa recrudescência das lesões, são principalmente trauma, sol, o estresse, de uma maneira geral, as infecções e a imunossupressão, vamos dizer assim. Quando a gente fala em trauma, o que é trauma? É até a ficção na região onde tem um nervo acometido provoca. Eu vejo muito isso nos tratamentos dentários, por exemplo. A fricção do dentista com a luva durante aquele procedimento no lábio, dias depois a pessoa apresenta um herpes labial. O beijo com aquela, vamos dizer assim, eu não diria assim, aquela volúpia, aquela arrogância muitas vezes, né? Vamos falar assim, aquela intensidade, né? Também. Muitos intensos. Entendeu? Eu não estou fazendo apologia de não beijar, nem Por favor, não é gente. esse o caso. Beijar é bom também, né? Mas assim, eu quero dizer assim que o trauma, né? A ficção do dentista, aquele contato, momento, né? aquele Mais contato, forte. os aparelhos dentários, de uma maneira geral também, o sol causticante, então usar sempre o protetor solar. Verão, né? Verão Agora vem que a por gente aí, tá... não é isso? As infecções, assim, um quadro respiratório, viral, baixa um pouco as defesas. E o próprio estresse, né? Leva a isso. Infelizmente, ainda não existe uma vacina específica para o herpes simples. Ainda não tem. Existem alguns tratamentos que estimulam a defesa e reduz a frequência. Existem alguns tratamentos. Certo. No caso do genital, como que se transmite? É realmente através do contato sexual? Sim. É basicamente o contato sexual. E uma coisa que é importante lembrar é a mulher, na hora do parto, se ela tem lesão herpética, ela transmite para o bebê. E aí é grave, né? Porque o bebê não tem imunidade, ele pode ter uns quadros bem mais graves do que o adulto, levando até encefalites e até levando até óbito quando ele se contamina durante o parto. Então é importante ver essas lesões, porque isso vai também até modificar a forma do parto. Às vezes, em vez de fazer um parto normal, o obstetra faz a opção por uma cesariana para evitar esse contato. Doutora, a senhora falou agora de bebês, né? E recentemente, gente, saiu uma notícia de um bebê recém-nascido que contraiu herpes através de beijos de visitas. É importante também, né? Muito importante, ter esse cuidado. Né? Não se beija bebê. Essa que é a grande verdade, doenças, né? Você transmite doenças bacterianas, virais, o bebê é para a gente ver, aconchegar, mas nada de beijar. A gente né? sabe que a vontade é de apertar, né? De, aqui, pegar Principalmente ele. na face. Né? Você não se aproxima. Né? E é importante vocês ter hábitos saudáveis ao visitar uma criança. Então, uma pessoa que está tossindo não pode visitar um bebezinho, porque pode transmitir várias doenças, inclusive a coqueluche, né? Sim. E hoje é uma doença que está voltando, né? Pelas pessoas não estarem imunizadas adequadamente. Doutora, sintomas. A gente sabe que enfim, né? Visivelmente é aquela bolinha que fica geralmente aqui perto da boca. Mas tem algum sintomazinho antes que dá para já ir adiantando?
As pessoas que têm herpes já sabem, já tem a aura, né? Como por exemplo, a convulsão no epilético, ele já percebe que eu vou ter um herpes, né? Então, assim, quadros até de mialgia, dor no corpo, uma tosse seca que acontece às vezes, dores nas pernas, a musculatura dolorosa. Há pessoas que se queixam de dores na arcada, na bacia, vamos dizer assim, próximo na região perigenital, né, na região perianal, quando a lesão é anal também, que qualquer lugar você pode ter herpes, inclusive no olho, né? Então existe esse dolorimento, nessa parestesia, essa hiperestesia que acontece antes, são os pródromos, o formigamento, e 2, 3 dias depois você já vê a lesão instalada, que é aquela picada de mosquito que evolui para uma bolhinha, uma vesícula, que é uma bolha pequena, e depois ela rompe e forma uma afta. Aí faz a lesão característica do herpes. Tá. Tratamento? Tratamento é sintomático, né? Você para dor, existem as pomadas antivirais, né? Que é a base de aciclovir, fanciclovir. E existe ainda os tratamentos sistêmicos, que são os medicamentos orais, só que eles não impedem novas lesões recidivas, né? Esse é o problema. Naqueles pacientes que têm um quadro de mais de 6 lesões por ano, que a gente chama um ponto de corte para o clínico infectologista, ele diz, se eu tenho mais de 6 lesões, mais de 6 recidivas ao ano, ou uma lesão me impede de fazer o meu trabalho, por exemplo, uma repórter, um empresário que todo mundo fica observando, um médico, né? Isso. Uma pessoa, um pediatra, um neonatologista com lesão herpética. Então, quando isso acontece, existe um tratamento que a gente fala tratamento supressivo, que tem que valer a pena, que é o tratamento com o uso do aciclovir diário, 2 vezes por dia, durante 6 meses, um ano. Isso realmente tem tido bons resultados. Existem algumas vacinas ainda que estimulam as defesas, mas isso tudo tem que ser no âmbito de uma consulta médica. Tá. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, vamos reforçar os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente agora no verão, né? A gente estava falando, sol, gente, com certeza aí vai fazer com que muita gente tenha o herpes. Tomem bastante cuidado para não estar infectando outras pessoas, não estar passando, né? O principal é protetor solar no lábio, né? Tem os batons à base de protetor solar. Evitar contatos íntimos se você tem lesão ou na primeira semana após a lesão, porque isso evita transmissibilidade, tanto oral e principalmente genital, uso do preservativo se for necessário. E cuidado com o nível de estresse e ser feliz. Vamos ser felizes, que aí quando a gente ser feliz já é muita coisa. É muita coisa. Doutora Vânia, como é que o pessoal de casa pode te encontrar? Onde é que a senhora atende? Se quiser, pode passar os contatos. Bom, eu atendo como clínica infectologista na Gastroclínica, na Ilha Alagoense, 267. Nas quintas-feiras estou na Avenida Ceci Cunha, em Arapiraca. Né, minha terrinha. Que bom. Adoro Arapiraca, né? E temos a Clinvacin, que é uma clínica especializada em vacinação, onde a gente trabalha com vacinas outras. Não existe ainda para o herpes especificamente, mas a gente está lá à disposição da Sociedade Alagoana. Isso mesmo. Doutora Vânia Pires, ela que é infectologista, deu aqui, gente, várias dicas, falou muito pra gente sobre o herpes, esse vírus que atinge aí muita gente, tá? Boa parte da nossa população. Doutora Vânia, muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer enorme, muito obrigada mesmo. Bom dia, até a próxima. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença durante essa semana toda e agora, durante sexta-feira, né, encerramos juntos. Muito obrigada mesmo. Maravilhoso final de semana aí para você. Curta, aproveite muito, tá? Se você gostar mais do descanso, também descanse. Enfim, faça o que te faz bem, faça o que te faz feliz. E aí a gente volta a se encontrar segunda-feira, 9h30 da manhã. Tem mais programa Bem Assim. Grande beijo, tchau, tchau e até mais.